A inteligência artificial realmente pensa? Ou ela só está copiando tudo o que já viu? Essa pergunta pode mudar completamente a forma como você enxerga a tecnologia. Nos últimos anos, a IA invadiu nossas vidas. Ela conversa com a gente, responde perguntas complexas, cria textos incríveis, faz arte, até compõe músicas. Parece mágica, parece inteligência de verdade. E é exatamente por isso que milhões de pessoas acreditam que essas máquinas realmente pensam, que elas têm consciência, que são quase humanas. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Ou existe algo completamente diferente por trás dessa tecnologia? Hoje você vai entender de uma vez por todas como a inteligência artificial realmente funciona. E vai descobrir se ela pensa ou se está apenas executando um truque muito bem elaborado. Vamos começar pelo básico. Por que tanta gente acha que a IA pensa? Simples. Porque ela se comporta de um jeito incrivelmente parecido com um ser humano. Você faz uma pergunta complicada, ela responde. Você pede para ela criar uma história, ela cria. Você conversa sobre filosofia, ela argumenta. Esse comportamento gera uma ilusão poderosa. A gente naturalmente assume que se algo age de forma inteligente, então deve ser inteligente de verdade. É o mesmo raciocínio que usamos com outras pessoas. Mas aqui está o problema. Inteligência artificial não funciona como inteligência humana, nem de perto. Então, como ela realmente funciona? Vamos usar uma analogia simples. Pensa no teclado do seu celular. Você digita bom e ele sugere dia. Você digita tudo e ele sugere bem. Como ele sabe disso? Ele não sabe. Ele não entende o significado das palavras. O que acontece é que esse teclado analisou milhões de mensagens escritas por milhões de pessoas e ele percebeu um padrão. Depois da palavra bom, a palavra dia aparece com muita frequência. É pura estatística, é matemática. É identificação de padrões. Agora imagina esse mesmo conceito, mas multiplicado por 1 milhão. Ao invés de analisar mensagens de texto, a IA analisa bibliotecas inteiras. Livros, artigos, sites, conversas, vídeos, imagens, tudo que existe na internet. Ela processa essa quantidade absurda de informação e começa a identificar padrões em tudo. Padrões de linguagem, padrões visuais, padrões de comportamento. Por exemplo, ela percebe que quando alguém pergunta sobre o tempo, as respostas geralmente incluem palavras como temperatura, chuva, sol, nublado. Quando alguém fala sobre comida, aparecem palavras como gosto, receita, ingredientes. A IA não entende o que é chuva. Ela não sabe o que é sentir frio. Ela só sabe que essas palavras costumam aparecer juntas em determinados contextos. É como se ela fosse um bebê que ouve milhões de conversas, mas nunca entende o significado real das palavras. Só aprende a imitar. E aqui está o pulo do gato. Essa imitação é tão perfeita, tão precisa que parece real. Mas espera, se é só imitação, por que a IA consegue fazer coisas novas? Por que ela cria textos originais que nunca existiram antes? Ótima pergunta. E a resposta está na forma como ela combina padrões. Imagina um quebra-cabeça gigante. A IA tem milhões de peças. Quando você faz uma pergunta, ela não copia uma resposta pronta. Ela pega várias peças diferentes que fazem sentido juntas e monta algo novo. É tipo um chefe que conhece 1000 receitas. Ele nunca fez aquele prato específico, mas ele sabe que tomate combina com manjericão, que alho realça sabores, que sal equilibra o doce. Então ele improvisa algo novo usando conhecimento antigo. A IA faz exatamente isso. Ela não cria do nada. Ela recombina padrões que já viu de formas diferentes. Agora vamos comparar isso com o cérebro humano. E aqui a diferença fica bem clara. Quando você pensa, você não está apenas processando padrões. Você está consciente. Você sente. Você tem experiências reais. Se você pensa em praia, você não só lembra da palavra praia. Você sente a areia nos pés. Ouve o barulho das ondas. Lembra do cheiro do mar. Sente a sensação de paz ou de alegria. Você tem contexto emocional. Tem memória viva. Tem consciência do que está pensando. A IA? Nada disso. Zero. Para ela, praia é só um conjunto de pixels em imagens e uma sequência de letras em textos. Não existe sentimento, não existe experiência real, não existe consciência. Ela não sabe o que é vermelho. Ela só sabe que a palavra vermelho aparece junto com palavras como sangue, maçã, perigo. Mas ela nunca viu vermelho de verdade. Outra diferença crucial: criatividade real. Humanos conseguem imaginar coisas completamente novas, coisas que nunca existiram. Tipo, um dragão que cospe sorvete ao invés de fogo e mora numa nuvem feita de algodão doce. Você acabou de imaginar isso perfeitamente, mesmo nunca tendo visto. Sua mente criou algo totalmente original, combinando conceitos de formas absurdas.
A IA consegue fazer algo parecido, mas sempre baseado em padrões existentes. Ela não inventa conceitos novos, ela apenas remistura conceitos velhos de formas diferentes. E tem mais: intuição e contexto. Você consegue ler uma sala, perceber que alguém está triste só pelo tom de voz, sentir que algo está errado mesmo sem saber explicar por quê. A IA não tem isso. Ela precisa de dados explícitos. Se não está nos dados, não existe para ela. Vamos para um exemplo prático que deixa tudo isso super claro. Imagine que você pergunta para uma IA: qual é o melhor filme de ficção científica? Ela responde: Interestelar é frequentemente considerado um dos melhores filmes de ficção científica pela crítica e pelo público. Parece uma resposta inteligente, certo? Mas vamos ver o que realmente aconteceu. A IA não assistiu Interestelar. Ela nunca sentiu aquela tensão na cena da onda gigante. Nunca chorou com o vídeo das mensagens da filha. Nunca ficou confusa com a quinta dimensão. O que ela fez foi analisar milhões de comentários, críticas, listas, discussões na internet e calculou que Interestelar é mencionado com alta frequência quando as palavras melhor e ficção científica aparecem juntas. Ela não tem opinião. Não tem gosto pessoal. Não tem experiência emocional com o filme. Ela só tem estatística. Agora imagina você respondendo a mesma pergunta. Você lembra de quando assistiu? Do que sentiu? Talvez você prefira Blade Runner porque te marcou mais. Ou Matrix porque viu na adolescência e mudou sua cabeça. Sua resposta vem de experiência real, de emoção, de consciência. Essa é a diferença fundamental. Mas tem um detalhe importante que precisa ficar claro. Isso não significa que a IA é inútil ou que não é impressionante. Pelo contrário, a capacidade de identificar padrões em velocidade absurda e gerar respostas coerentes é incrivelmente poderosa. É útil, é revolucionária. A IA está mudando medicina, educação, ciência, arte. Ela está resolvendo problemas complexos que levariam anos para humanos resolverem. Mas ela não pensa, ela processa. Então, voltando à pergunta do título, a IA pensa ou só copia? A resposta é: ela não faz nenhum nem outro, exatamente. Ela não pensa porque não tem consciência, não sente, não compreende de verdade o que está fazendo. E ela não só copia porque não reproduz respostas prontas. Ela recombina padrões de formas novas e criativas dentro dos limites dos dados que conhece. A melhor forma de descrever é: a IA prevê. Ela prevê qual é a próxima palavra mais provável, qual é a resposta mais adequada, qual é a imagem que melhor combina com a descrição. Tudo baseado em probabilidade e padrões. É como se ela fosse uma calculadora extremamente sofisticada de possibilidades, mas sem entender nada do que está calculando. E aqui está a reflexão final que eu quero deixar com você. O fato da IA não pensar não a torna menos impressionante. Mas entender isso muda completamente como devemos usar essa tecnologia. Se a IA não pensa, não podemos confiar cegamente nela. Não podemos deixar ela tomar decisões importantes sozinha. Não podemos esquecer que ela é uma ferramenta, não um ser consciente. Ela é poderosa, mas limitada. Ela precisa de nós para dar contexto, para questionar, para validar, para aplicar sabedoria humana sobre os resultados que ela gera. Pensar ainda é exclusivo de você. Sentir ainda é exclusivo de você. Ter consciência ainda é exclusivo de você. E isso torna a inteligência humana ainda mais especial num mundo cheio de máquinas inteligentes. Agora me diz uma coisa: se a IA não pensa, mas parece tão inteligente, até onde ela pode chegar? Será que um dia ela vai pensar de verdade? Essas perguntas vão ficar para o próximo vídeo. Se você curtiu essa explicação, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo: você acha que a IA vai desenvolver consciência um dia? Ou isso é impossível? Nos vemos no próximo vídeo do Tech Explica.